Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Justiça tarda, mas não falha, diria minha avó Conceição. Tá certo que muitos não veem essa justiça nem tarde, né? Muitas pessoas se foram e a justiça demora demais, a gente não sabe ainda se não vai falhar, como, por exemplo, no caso de Marielle Franco, mas no caso da Dilma Rousseff, amigos, amigas e amigues, eu quero dizer para vocês que não falhou. Não falhou, não falhou. A justiça veio a galope e a justiça veio bradando, né? Dilma, guerreira do povo brasileiro. A justiça veio aos milhões. Eu tô para falar disso já desde o dia da posse, quando Dilma foi tão mais aclamada do que Lula. Ah, vai, você está exagerando. Perguntem a qualquer um daqueles que estavam ou ali no Salão Nobre ou no Salão Oeste, né, dentro do palácio, ou mesmo fora do palácio, entre os milhares e milhares que foram a Brasília de todas as partes do país. Eu arriscaria dizer que de mais de 4.000 municípios dos 5.500 e beleléu. Perguntem a esses o que foi a catarse quando o nome de Dilma Rousseff foi anunciado. Foi algo assim majestoso. E isso tem se repetido desde a campanha eleitoral no Vale do Anhangabaú, quando Dilma foi anunciada no comício que o Lula fez em São Paulo. A plateia explodiu, houve um momento catártico tão grande quanto o da posse. E ontem, na posse do ministro Paulo Pimenta, conterrâneo de Dilma, pelo menos conterrâneo político, né? Dilma nasceu em Minas, fez boa parte da sua trajetória política no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta era presidente do diretório estadual do partido até ontem, quando assumiu a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal de Lula. Falaram no nome de Dilma e outra explosão. E aí, evidentemente, que Dilma não é uma pessoa que não, como qualquer um de nós, não tenha cometido erros. A questão que está colocada é que os erros que Dilma pode ter cometido foram no campo da política, né? Não foram no campo da criminalidade, não foram no campo do genocídio, por exemplo, como Bolsonaro, não foi no campo de qualquer coisa que pudesse macular a sua honra. Dilma sequer cometeu as tais pedaladas fiscais, que seriam algo menor, né? Porque, na verdade, ela só antecipou um recurso para pagar o Bolsa Família, para dar o que comer para milhões de brasileiros, para entregar aquilo que era algo que absolutamente necessário, que não podia ser adiado, que era um prato de comida na mesa daquelas pessoas. Nem tecnicamente isso estava errado, tanto que Dilma foi inocentada em todos os processos que passou. Então, a justiça que a militância do PT e dos partidos progressistas e daqueles partidos que nem progressistas são, mas estão aliados nesse momento com Luiz Inácio Lula da Silva, estão fazendo nas celebrações de posse de cada um dos ministros de Estado que estão assumindo agora, desde o dia 2 e até hoje, dia 4, seus cargos na esplanada, com essa mulher guerreira, essa é
algo absolutamente necessário para que o país, inclusive, retome o seu caminhar democrático. Dilma tem que ser recolocada nos bastião dos presidentes democráticos que ajudaram, inclusive, isso que é mais triste dessa história, com o rompimento da democracia, a garanti-la como algo maior para o futuro desse país. Espero, né, que o que aconteceu no golpe contra Dilma Rousseff não foi impeachment, amigos que estão ainda tentando preservar essa narrativa para preservar um pouco, né, da sua credibilidade, porque é disso que se trata. Né? Então tem gente dizendo, eu errei, mas não foi golpe. Na verdade, no campo da política, se pode fazer esse tipo de impedimento. Mentira, mentira. Independente se no Brasil a Constituição não permite que, se você considera bom ou ruim, melhor ou pior um presidente, que você o retire do poder, que você o derrube do poder por conta disso. Você tem um tempo e um prazo para que isso seja feito. E o prazo constitucional são as próximas eleições. É preciso esperar as próximas eleições, né? Combater aquele adversário dentro das, como se diz, quatro linhas, discutir os seus erros e botar foco neles, botar luzes neles, até que essa coisa, né, tenha no seu devido tempo, né, o espaço do combate concreto, que são as eleições. E ali se tirará para a prova dos nove se esse mandatário ele tem ou não a confiança do seu povo. Não é com pesquisa eleitoral, não é com número de centímetros de críticas nos veículos de comunicação da dita imprensa, né? Essa imprensa tradicional que chamava Dilma de todos os nomes mais horrorosos, e que ainda não fez sua autocrítica. Se os veículos de comunicação, o PT precisa fazer autocrítica. Os veículos de comunicação não fizeram suas autocríticas pelo que escreveram naqueles dias de 2015, 2016, e por que não dizer também de 2014 e 2013. Muito do que construíram ali levou, do que escreveram, do que produziram, levou o Brasil a viver seus piores dias democráticos, desde que Tancredo, mesmo não podendo, assumiu a República, ou Sarney assumiu em nome de Tancredo na redemocratização deste país em 85. Desde a votação das diretas em 84, que já colocou o Brasil num outro tempo histórico, ou desde a Constituição de 88, por que não dizer, quando tudo esse pacto é de fato consumado. O Brasil não poderia ter vivido esses dias de Bolsonaro e nem de Temer, que foi um desastre apocalíptico, que saiu do governo com menos aprovação do que qualquer presidente da história, mesmo que Dilma. Não tinha quem o defendesse nas ruas. Dilma teve, a despeito de, sim, ser uma presidente rejeitada, inclusive porque boa parte da população havia sido contaminada por um discurso fanático e exacerbado dessa mídia tradicional. É preciso pôr os pingos nos is. E o resgate de Dilma, dentro do processo histórico brasileiro, é fundamental para que isso aconteça. É preciso dar a Dilma o que é de Dilma. Oh, vai, você está fazendo uma apologia, um ditado em nome de Deus. Não, é uma metáfora, né, do que é da questão
de como se deve fazer justiça nesse país. Dilma precisa ser restabelecida como uma das presidentes que, alvo dos piores ataques, saiu do palácio, dolorida, machucada, mas de cabeça erguida, não cometeu uma infração sequer contra a democracia e a entregou o seu cargo para preservar o Estado democrático sem atirar uma pedra em ninguém, sem desqualificar, sem atacar a imprensa, sem atacar os direitos humanos, sem fazer chantagem com setores econômicos ou qualquer outro tipo de setor, sem tentar articular sua base social para reagir e criar um grande tumulto no país, sem tentar organizar setores das Forças Armadas com privilégios, com promessas, etc., para que pudesse ficar no poder. Entregou o seu cargo, sabendo que não tinha por que entregá-lo, para preservar a democracia no Brasil. Dilma começa agora uma nova fase na sua história política, que é a fase de restabelecimento do que ela é, uma mulher forte e que merece todo o nosso respeito. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes.